e que a gente precisa vivenciar. Não há mais tempo para se dizer que que não se teve oportunidade, que não sabe, que não ouviu. Nós já estamos, né? Então, muito obrigada a todos. A Flávio que está entrando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, Flávio, nosso colega maravilhoso. A dinâmica dos nossos estudos é: a gente faz os estudos, após o estudo fica aberto para que a gente faça nossas colocações, perguntas, e a maestra da noite que responde, né? E aqui a gente vai trabalhando e fazendo as colocações. E assim que nós trabalhamos, porque entendemos que a gente ouve, mas a gente precisa também colocar para a gente saber o que é, como a gente entendeu, como a gente está entendendo isso, ou perguntando, porque aqui é o nosso momento, né? O nosso momento particular, especial, para que a gente aprenda, para que a gente não saia à noite com as dúvidas, tá? Que a gente tenha esse momento bem especial. Então, passo a palavra mais Noite Aparecida Lopes. Muito obrigada. Bem, eu não coloquei o tema no grupo e nem disse à maestra Ivanilda de que eu ia falar. Acho que ela percebeu. Mas, assim, porque a gente já vem há uns 2 anos, né? Nesse percurso, com esses estudos e muitos temas, muitas coisas, realmente elas se repetem porque elas são inerentes, né, à nossa vida. Elas se repetem porque a gente está vivendo conteúdos na nossa vida que, vez ou outra, a gente está sempre voltando na espiral da vida, a gente está voltando naquele ponto que muitas vezes ele passou despercebido, mas que quando a gente volta nele novamente, aí se tivermos trabalhado a nossa consciência, né, para que ela se expandisse, né? Então aí a gente volta naquele ponto com uma nova visão, com uma nova perspectiva sobre aquele assunto, sobre aquele ponto, sobre aquela relação vivida, às vezes mal vivida e, consequentemente, né, com o passar do tempo, as coisas vão se encaixando e vão voltando, certas coisas voltam sempre. E é bom que a gente sempre esteja uma oitava a mais para a gente poder continuar, né, nessa espiral. Então, o assunto de hoje é um assunto assim, o tema hoje é um tema bem nosso, bem do nosso, bem da gente. Eu vou falar aqui uma frase e eu vou querer a participação de vocês. Eu quero que vocês me digam em breves palavras o que vocês pensam sobre essa frase aqui, que eu vou falar aqui para vocês. Não pare até se orgulhar. E aí? Não pare até se orgulhar. Em breves palavras, o que vocês pensam, o que vocês sentem quando escutam essa frase. Eu recebi essa frase ontem, eu fui para um encontro de moda aqui em Caicó, no IFRN, e nesse encontro nós recebemos um material. Aí dentro desse material tinha várias coisas e dentre essas coisas tinha essa mensagem, né? Eu disse, interessante, é o meu tema de amanhã. Não pare até se orgulhar. E aí? Madi já colocou, não desistir. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Mas vocês podem falar, abrir o microfone e falar. Deixa eu ver se eu estou tendo acesso aqui. Tem horas que esse meu negócio aqui parece que está meio que travando, não sei.
Mas e aí? Nem sempre eu vou conseguir ler os comentários, a não ser que Vanilda leia aí para mim, por favor. Pode abrir os microfones, viu? Não dá para ler, então cada um fala, é melhor. Oi? É o quê, Vanilda? Não entendi. Então, Mari já falou, alguém mais quer falar sobre o que significa essas palavras para vocês? O que foi que Mari falou? Eu não estou tendo acesso aqui, não. Mari falou o quê? Gente, eu gostaria que vocês falassem. Fala aí, Marluce. É melhor você falar, porque eu não consigo ler muito rápido. Podem falar. O que vocês escreveram, pode falar. É breves palavras mesmo. Pode ler o que vocês escreveram, por gentileza, só para eu ouvir. Para a gente poder... Pode falar. Quem é? Marluce? Pode falar, Maria. Certo. Eu coloquei assim, persistir, né? E nunca desistir até conseguir o que se deseja, realizar o que se deseja, quer dizer. Persistir e nunca desistir até conseguir realizar o que se deseja. Não é isso? Muito bem. Isso, Maria, o que eu coloquei foi semelhante ao que Maria havia colocado. Quando disse não pare, quer dizer que vai ter problemas, vai ter desafios, vai ter pedras no caminho, mas continue, se levante, levanta a cabeça e você vai chegar lá. É só acreditar. É isso mesmo, Marcos. Pensamos iguais. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar? Pode falar ao invés de escrever. Porque eu estou longe da câmera e aqui no meu computador está travando. Não está dando certo. Eu ver aqui os comentários do computador. Mais alguém? Não pare até se orgulhar. Quando a gente fala em orgulho, a gente está se referindo a quê? Quando a gente fala, eu me orgulho disso. O orgulho é o quê? Uma pessoa que tem orgulho, ela tem o quê? Autossatisfação. Oi? Autossatisfação. 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 Certo. O que mais? Uma pessoa que está orgulhosa, ela está orgulhosa de quê? O que é isso? O que é o orgulho? Todo mundo sabe, gente, por favor. Ninguém quer falar, né? Então tá bom. Pois então vamos fazer aqui algumas colocações. Então não pare até se orgulhar. Tem tudo a ver com isso que vocês, as meninas colocaram aí, escreveram, né? E falaram. Na questão do orgulho, né? Está se referindo. O orgulho não para até você se orgulhar. Então, existe aí um processo, né? Existe aí o seu eu, né? Que está envolvido nesse orgulho. Porque você vai, né, nessa caminhada, vai nessa perspectiva de vida, você vai vivendo e você vai se orgulhando, tendo orgulho daquilo que você faz, ou não. Ou então falta orgulho daquilo que você faz. Por isso que a frase diz, né? Não pare até se orgulhar. Mas até que ponto, né? A gente pergunta aqui, até que ponto realmente há uma necessidade, né? De se orgulhar. Se orgulhar do quê? Se orgulhar para quê? Se orgulhar de quê? Para quem?
Então, vou aqui ver se compartilha essa tela. Não foi. Está com problema. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou tirar, interromper e começar de novo aqui. Ocorreu um erro. Vamos lá. Opa, funcionou. Então, nós temos aí, né? Esse orgulho aí, ele é a força do ego. Então, o ego é algo que é muito recorrente em nós, no nosso dia a dia, é algo que é muito, muito presente, é algo muito, muito nós, né? O ego, a força do ego. Nós vivemos o nosso dia a dia através desta força. E há muitas colocações ou há muitas conotações para a palavra ego. Muitos têm o ego como algo negativo, como algo ruim, né? Como algo que a pessoa precisa se livrar ou precisa se libertar. Mas para isso a gente precisa entender, né? O que é exatamente o ego, que a gente tanto fala, que às vezes a gente tanto critica, não é? Por não saber muitas vezes o significado real, né? Desse ego. Então, aqui nós temos aqui, olha, uma segunda tela, a força do ego, liberte-se da ilusão. Nós temos aí algumas máscaras, né? Então, temos aqui um ser que ele vai fazer, é a carta do louco, né? Então, o louco, ele vem ao mundo para viver e ele encontra nesse mundo aqui, olha, diversas faces de uma mesma coisa. Ele vive diversas máscaras, ele vive diversas coisas, não é? Esse ser que nós vamos contar a história dele aqui para vocês. Vamos conhecer a história de Bob. Então, à medida que a gente for lendo a história de Bob, a gente vai fazendo aí as nossas, vocês podem fazer aí as vossas, né, conexões aí, se esse Bob tem a ver com quem, né? Então, vamos conhecer a história de Bob. Então, o espírito de Bob, ele decidiu nascer na Terra, né? Tomou a decisão de se contrair, né, enquanto espírito. Ele saiu da integração de um todo, né? E deixou simplesmente, né, de ser universal para viver uma individualidade. Então, ele saiu de um grande cosmos, né? Ele saiu de uma grande energia, que nós já denominamos aqui algumas vezes. Ele deixou de ser energia pura, ele se contraiu para poder deixar a universalidade e partir, né, para viver uma individualidade aqui na matéria. Então, passando pelo cinturão zodiacal, Bob absorve 12 energias, né, dos 12 signos, porque nós não somos apenas a energia do signo do qual nascemos, mas nós somos e absorvemos, né, ao passar pelo cinturão zodiacal, as energias desses 12 signos. Ele pega essa energia, ele guarda essa energia, né, ele absorve, pois ele vai precisar, né, para viver aqui na Terra. E ele está prestes a passar pelo último planeta, que é Saturno, onde em Saturno ele vai firmar, né, o compromisso final
definindo então em Saturno a sua missão aqui na Terra. O que ele veio fazer aqui na Terra? Então, lá em Saturno, ele tomou a decisão e ele firmou lá o compromisso em Saturno. E, finalmente, ele consegue absorver todas as energias necessárias e encontra a matrix de sua mãe. Ali, ele se contrai mais ainda, começa a aprender com aquela que será sua mãe em 12 meses. Então, sua mãe, depois de 3 meses, o concebe. E, em breve, ele terá um corpo. Então, por que 12 meses? Porque o espírito ele chega 3 meses antes na matrix, que fica aqui, é um órgão que a mulher tem, um órgão invisível, né? Que a mulher tem aqui no seu coronário, e é através da matrix que os espíritos, né? Eles descem pela matrix 3 meses antes. Inclusive, tem mulheres até que antes mesmo de saberem que estão grávidas, sonham com bebês, e enfim, 3 meses antes o espírito já está rondando a energia da mulher, já está conhecendo, né, o terreno que ele está pisando, do qual ele tomou a decisão de vir, né, através dessa mulher. E 3 meses após, então a mulher finalmente concebe, ela termina engravidando. E 9 meses depois, né, o espírito ele está pronto, né? Finalmente ele consegue o corpo, né? O corpo que é a energia mais densa para poder encarnar. Então, tudo deu certo na gestação de sua mãe e Bob chega ao mundo. Qualquer que já observou que os bebês não dizem, estou com fome. Bob diz isto chorando. E a mãe de Bob então entende e diz, Bob está com fome. Bob fez cocô. Bob não tem noção do que quer dizer eu. Então, ele indica a si mesmo, na terceira pessoa. Então, Bob é como as pessoas o chamam, pois ele, quando nasceu, não tinha nome. Ele era um ser universal. Então, quando a gente nasce, a gente não tem nome, porque a gente não era uma individualidade, a gente era uma universalidade. A gente veio do cosmos, né? A gente veio da grande energia pura, que não tem identidades. E mais essa energia, quando decide se manifestar e nascer como ser humano, né? Então, ao nascer, então ele nasce sem um nome, porque ele vem desse conteúdo cósmico, né? Sem identidade, ele vem de um todo. Então, ao nascer, ele nasce sem o nome. Mas um dia, né, ele vai, quando ele, de tanto a mãe dizer, né, Bob está chorando, Bob está com necessidade e tal. Então, ele começa a ouvir a criança, né, desde muito novinha, quando a mãe dá o nome a ele, então ele começa a ouvir aquele nome. É o que ele mais ouve, né? Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, a medida dele vai crescendo, né? Vai ouvindo o seu nome. Então, à medida em que ele cresce, então ele vai sendo ensinado, né? Vai ser ensinado que da forma como Bob se entende, ele não está correto. Ele se referia a ele como que ele fosse uma outra pessoa, como que ele não fosse ele. E diz, não, você não pode chamar você mesmo de Bob, né? As outras pessoas é que te chamam de Bob, mas você não vai se chamar de Bob, né?
Bob é o nome que outros usam para chamar você, e você tem que parar de chamar a si mesmo de Bob. Você é um indivíduo, você tem que aprender a chamar a si mesmo. E aí onde começa, né, a história, né? No dia em que Bob se torna eu, perde a realidade de ser e cai no poço abissal escuro de uma alucinação. Então, no dia que Bob deixa de se chamar de Bob, deixa de ver que ele é Bob como as pessoas o chamam, e ele é ensinado a se chamar de eu. Então, nesse dia que ele aprende que ele se chama eu e não Bob, então ele passa, né? Ele perde a universalidade. Ele perde a universalidade e ele cai na individualidade, na realidade, né? Nesse poço abissal escuro de uma alucinação. Então, ao chamar a si mesmo de eu, passa a operar uma energia totalmente diferente. Então, quando eu começo a me ver, né, aos termos como a gente falou, quando a gente começa a se ver, quando eu começo a me ver, então eu aprendi desde criancinha, né, que eu não me chamo Aparecida, mas eu me chamo de eu. Então, nesse momento em que eu me chamo de eu, então há uma vibração nesse eu, né? Há uma energia diferente nesse eu. Passa a operar, né, uma energia totalmente diferente. Agora o eu quero crescer, eu quero me tornar grande, eu quero subir cada vez mais, né, no mundo das hierarquias. Então, o eu ele já traz essa energia, né? A gente aprende essa energia desde cedo, a gente aprende essa individualidade, a gente aprende a ser esse eu. Então, se alguém tem um eu maior que o do outro, isso vai criar um complexo de inferioridade nesse outro. O homem, Bob, agora se esforça, né, para ser superior ao outro e passará uma vida toda, né, dedicada a ser melhor que os outros. A gente passa uma vida inteira, né, se dedicando, sempre querendo aprender, sempre querendo conhecer. Então há uma sede, né, algo assim infinito que não se acaba, né? É uma sede muito grande, né, de conhecimento, de crescer, de ser grande, de ser melhor, de fazer tudo melhor. Então, está num caminho do sonho, né? Então, Bob agora se esforça por ser superior ao outro e passará uma vida dedicada a ser melhor que os outros em todos os aspectos. Está num caminho de sonho, de ilusão profunda, se engessando a cada novo conhecimento. Eu coloquei a carta aí, vocês podem dar um zoom. Essa carta aí de tarô é a carta do ego. Então, a gente percebe aí que esse eu, né, que esse ego da casa 5, onde o sol perpassa a casa 5, então, esse eu, ele só vai começar a se enxergar diante da luz, né, dessa luz do sol que o perpassa. Quando essa luz do sol penetrar profundamente neste ser, quando penetrar profundamente nessa energia do ego,
Então, ele vai perceber, né, que passou uma vida em busca sempre de coisas e mais coisas, sempre querendo melhorar e sempre querendo mais, se engessando, né, a cada novo conhecimento, se engessando através da cultura, da igreja, né, por todos os condicionamentos que estará exposto durante toda a sua vida, durante uma vida. Então, o ego do homem é a fonte de todos os seus problemas, de todas as guerras, conflitos, ciúme, medo, depressão, sentir-se um fracasso, comparar-se continuamente com os outros, faz com que as pessoas se machuquem bastante. Afinal, ninguém pode ter tudo. Então, é interessante a gente observar, né, através dessa palavra tão simples, né, um ego. O ego é importante? Claro que é importante. Qual é a importância do ego? Sem o ego, a gente não estaria aqui. A gente precisa, no meio de bilhões e bilhões de pessoas, a gente precisa realmente dessa ficção, né? A gente precisa dessa identificação. A gente precisa dessa individualidade. Então, o ego, nesse sentido, é necessário, se faz necessário. Esta que vos fala, este ego que vos fala, né, só está aqui porque o espírito ainda está aqui, vive através dessa individualidade que ele mesmo decidiu viver, né? Decidiu sair da universalidade, decidiu sair do todo, decidiu se manifestar e se manifesta através de uma persona, que essa persona pode ser Bob, essa persona se chama, recebi o nome, né, de minha mãe, de Aparecida, porque nasci quase no dia em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Então percebam que há todo um contexto, né? Há toda uma história, há um contexto cultural, há um contexto histórico, né? Há um contexto de vida, de uma sociedade em que as pessoas ora se autodenominam tal coisa, tal cidadão, tal cidadã, e ora outras pessoas nos denominam, né? Nos nos dão nomes. Então, o ego, nesse sentido, ele é positivo. Agora, no sentido, até porque para que a existência, para que eu exista aqui, para que este corpo exista aqui, então necessita dessa persona, né? Necessita dessa individualidade. Então, mas afinal de contas, o que é o ego? Então, o ego é exatamente o oposto do verdadeiro eu. Porque quem é o verdadeiro eu? O verdadeiro eu é o ser espiritual. É o que nós somos em essência. É a nossa centelha divina, né? O nosso espírito, é a nossa essência. É o Filho de Deus que há em nós. Então, esse é o verdadeiro ser. Então, se existe um verdadeiro ser, então existe um ser que não é verdadeiro, que seria um falso eu. Então, o ego é exatamente o oposto do verdadeiro eu. Então, quando nascemos, então temos o nosso eu autêntico. A gente pode observar as crianças quando nascem, né? Elas ainda estão desprovidas de toda uma cultura, de todo um ensinamento, estão desprovidas de todo um conhecimento,
desprovidas aparentemente, porque a gente não sabe como é que esse espírito vem. Mas é um espírito que veio para se experimentar, e no momento que ele passou lá no cinturão zodiacal, né, quando ele passou lá para o Saturno, que ele se contraiu, que foi para a Matrix, então ele sai de um lado, do lado do eu verdadeiro, do lado da universalidade, do lado do cosmos, e ele passa para o lado, né, já se contraindo para o lado da materialidade, que é aí onde está a grande ilusão, né? Então, o espírito ele esquece desse lado, e a realidade dele agora é esse lado aqui. É o lado que ele escolheu agora se experienciar. Ele escolheu agora viver como matéria, né? Então, como ele escolheu viver como matéria, então ele esquece o lado do seu eu verdadeiro, o seu lado autêntico. Então, a gente observa nas crianças muito essa autenticidade. Que nós perdemos essa autenticidade ao longo de anos. Uma criança é capaz de dizer a um adulto o que ela pensa: você é muito feio, você é muito chato. E ela diz com naturalidade e todos aceitam e ainda acham engraçado o que a criança diz. Mas acha engraçado porque a criança está vivendo numa energia de autenticidade ainda, né? Ela ainda não foi condicionada, ensinada. E à medida que essa criança ela vai crescendo, então ela vai perdendo, ou ela vai se afastando dessa naturalidade do ser autêntico. Que quando criança, as crianças ainda naquele estado de bem inocência, né? Nesse estado de inocência, então existe aí a presença, né, do verdadeiro eu espiritual, que vai se moldando, vai se modificando ao longo de uma vida. Porque as pessoas começam a dizer assim, começam a ensinar assim para a criança, né, para o ser autêntico. Então, a sociedade é quem cria esse falso eu. Quando nos diz assim, diz para a criança assim, ó, você é cristão, você é católico, você é branco, você é alemão, você faz parte da raça escolhida por Deus que deve governar o mundo. E assim por diante, nós já conhecemos onde isto vai dar, né? Onde isto para. Então, ela lhes dá um nome, né? Então, a sociedade nos dá um nome. E em torno do nome, então, nós vamos criando ambições, condicionamentos. Então, assim nasce a grande ilusão do homem, que através da identificação com alguém que parece ser você, mas não passa de uma imagem criada, né, por seu pai, por sua mãe, por seus amigos, pela sociedade, pela cultura, pela igreja. Então, aí eu termino sendo esse ego, porque desde muito cedo as pessoas foram dizendo, você é Aparecida Lopes, né? Você nasceu com tais características, você se parece com seu pai, ou você se parece com a sua mãe, ou você tem que frequentar a igreja, porque se você não frequentar a igreja, então você não vai ser uma pessoa abençoada por Deus. E daí vão se criando, né? Vão se criando todos os conceitos, todos os preconceitos da vida. Porque o ego nada mais é, né, que a maior mentira que as pessoas aceitam como uma verdade. Porque eu termino aceitando que eu sou assim.
Eu termino aceitando que eu sou um fracasso, eu termino aceitando que eu sou um sucesso, eu termino aceitando que eu sou uma pessoa triste ou que eu sou uma pessoa alegre. E daí vem todos os conceitos que eu fui recebendo ao longo da vida. E isso foi crescendo em mim, isso foi crescendo naquela criança que era bem autêntica, que era bem verdadeira, que dizia a verdade na cara do adulto. E o adulto ficava rindo, achando aquilo bonito, né? Achando engraçado, porque era uma verdade que ninguém, muitas vezes, ousa em dizer. Mas a criança, ela é autêntica. A criança é porque ela está muito próxima da imagem verdadeira dela, ela está muito próxima, né, do ser autêntico que ela é. Então, o ego mantém o homem sempre na expectativa, né? Amanhã, quando você for bem-sucedido, né? Então, você vai ficar alegre. Então, é uma expectativa que está sempre se referindo ao futuro, ou está sempre se referindo ao passado, nessa linha vertical, na linha em que a gente está vivendo, nessa linearidade, né? Que a gente pensa que vive assim, de forma linear, mas a gente vive assim, né? De forma espiral. Mas aí o ego pensa que ele vive assim, ele é um ser linear. Ele tem um passado, ele tem um futuro. Então, ele está sempre pensando ou no passado, na história do passado, porque o passado que era bom, no passado a gente fazia assim, no passado as pessoas se respeitavam mais, no passado se tinha respeito a pai e mãe, hoje não tem. Ou então ele foca no futuro, né? Quando eu tiver uma casa, ou quando eu fizer tal viagem, ou quando eu estiver casada com tal pessoa, aí sim eu vou ser feliz. Então o ego ele está sempre nessa linha linear, nessa horizontalidade, né? Ora ele está no passado, ora ele está no futuro, mas ele nunca está no presente. Porque ele não abre uma brecha para a sua verticalidade, para o vertical, para a cruz, né? A verticalidade, né? Você e o que está em cima, né? Então, hoje você tem que sofrer, você tem que se sacrificar, porque no futuro, né? No futuro, você vai merecer o sucesso porque você se sacrificou. Então, muitos deixam de viver, né? As pessoas deixam de viver a vida, deixam de experienciar realmente o que ela é, em nome de um futuro. Porque, eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que trabalhar muito para eu poder ser rico amanhã. E você nunca é rico hoje. E esse amanhã, quando chega, ele não existe, porque aí você vai estar com as mesmas expectativas no amanhã. Quando o amanhã chega, ele não é mais amanhã, ele é um hoje, ele é um agora, ele é uma presença do agora. E você, como está sempre, né, o ego está sempre de olho no futuro, então ele nunca vê o momento presente. E daí se vive, né, todas as problemáticas, né, todos os problemas provocados pelo ego, né, provocados pela força do ego, provocados por essa grande alucinação, por essa grande ilusão, que das coisas pelas quais eu fui ensinada, me fizeram chegar onde estou hoje. Me fizeram ser o ego que eu tenho hoje, que pode ser um ego a depender das minhas vivências, das minhas aprendizagens durante minha vida,
eu posso estar manifestando um ego bem aflorado, um ego bem poderoso, um ego que quer se sobressair, não importa, ele tem que conseguir as coisas do futuro e não importa as pessoas que ele fere no momento para conseguir o que ele quer. Então, esse ego, ele pode estar um mister ego, né? A depender do meu processo, né? Das vivências durante a minha vida. Então, ele fica dizendo, né? Tem que merecer o sucesso, é só uma questão de tempo. Mas este amanhã, ele nunca chega. Ele nunca chega. A vida passa, né? O hoje passa, o agora passa, e ele não vive o agora, porque ele está muito focado ou na linearidade, né? Ele está muito focado ou no seu passado ou no seu futuro. E ele deixa de existir. Então, o ego não pode ter contentamento no presente. Não pode existir no presente. Existe somente no futuro, no passado, na história que contaram para ele, que ele conta para si mesmo, naquilo que ele não é. Então, o passado não é mais, o futuro ainda não é, ambos não existem. Então, o ego só pode existir com a não existência, né? Pois ele próprio é inexistente. Aí eu coloquei a imagem aqui de uma cruz, né? Que inclusive foi uma palestra bem antiga que eu dei sobre falso eu. E eu trago de volta aqui novamente essa mesma imagem, onde nós temos aqui a dimensão horizontal da vida e a dimensão vertical, né? Então, na dimensão horizontal, onde o ego acha que ele vive de forma linear, baseado no passado, baseado no futuro, e aí ele não abre uma brecha entre o passado e o futuro para ele buscar a sua verticalidade, para ele buscar dentro de si a sua universalidade, para ele buscar dentro de si o todo, de onde ele veio, o cosmos, né? O universal. Porque antes de se ser um indivíduo aqui, antes de se ser um ego aqui, então nós, todos nós, não somos seres individuais. Nós só somos individuais aqui na materialidade, quando a gente olha um para o outro e se vê como seres isolados. Porque é aí onde se dá o início, né? A ideia de um centro separado, né? É a raiz do ego. Então, o homem não é individual, e sim universal. Se a pessoa penetrar fundo em sua verticalidade, vai descobrir que o nome desapareceu, que a ideia do eu desapareceu e que restou apenas um ser puro, uma existência. E esse ser não é separado. Então, quando a gente mergulha dentro de nós, quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, que o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando você busca esse reino, quando você busca essa espiritualidade dentro de você, na sua verticalidade, no âmago do seu ser, então você não vai encontrar o ser Aparecida, o ser Ivanilda, você não vai encontrar nomes, porque os nomes eles estão na periferia, eles estão aqui fora, eles não estão dentro. Dentro, todos nós, originalmente, nós somos uma única vida. Essa única vida que pulsa e que resolveu
dar nomes, dar nomes, se tornar pessoas, se tornar indivíduos. Porque quis aqui, vir aqui para se experimentar. Então, quem é o ego diante da universalidade? Não existe. O ego, ele tem tanto medo de morrer, é tão interessante, né? As pessoas, em geral, têm medo de morrer. Mas quem tem medo de morrer não é o espírito da pessoa. O espírito deseja voltar a ser o que ele é, a voltar a ser energia pura. E as pessoas, muitos têm medo de morrer, morrem de medo de morrer. Eu tenho um cunhado que morre de medo de morrer. Mas quem é que morre de medo de morrer? É o ego. O ego por si só ele não existe. Por não existir, ele morre de medo de morrer. Porque no momento em que o espírito, né, chegar a hora de você, pronto, já cumpri minha missão aqui, vou-me embora. Então você vai ter que deixar o ego, vai ter que deixar a individualidade. Esses seres separados, eles ficam aqui. Mas o todo, né? O todo, ele volta. O espírito que faz parte desse todo, ele volta a ser o todo. E quando volta a ser o todo, ele perde a individualidade. Você não sabe, não se lembra, não tem nem noção, né? Noção do que deixou aqui. Eu tenho assistido um seriado não sei se vocês conhecem, um seriado de pessoas que tiveram um processo de quase morte, né? Que tiveram as chamadas EQMs. E tem relatos assim das pessoas que sofreram acidente, que quase morreram, que, aliás, elas passaram por um processo de morte. E todas elas relatam que o lugar que elas estavam era um lugar de uma paz que elas não sabem descrever essa paz. E muitos querem ficar, eles não querem voltar, os espíritos não querem voltar, e muitos dizem que não se lembram de pai, nem de mãe, nem de filho, nem de esposa, não se lembram de nada. Então, todos os relatos de EQMs que eu assisti, e que eu ainda assisto, porque é uma série de relatos, então todas essas pessoas, elas contam essa experiência. Que, de repente, num acidente, elas viram o corpo delas lá e elas ficam lá num lugar de muita paz, ou que tenha árvores, ou que tenha água, mas sempre está acompanhada, elas têm a sensação de pertencer a um todo. E elas não querem voltar, e elas querem ir sempre para aquele lugar mais adiante, que elas estão vendo ao longe, e elas chegam num ponto em que elas sentem uns espíritos dizerem: daqui você não pode passar, porque você ainda não terminou sua missão, você vai ter que voltar. E essa semana eu assisti o relato de uma pessoa que disse assim: eu fiquei com saudade daquele lugar, eu não queria voltar para cá. E se lembra assim da experiência de uma forma assim muito nítida, muito clara. Então, aí quando eu escuto esses relatos, aí eu percebo, né, o quanto que nós, seres individuais, indivíduos, egos, que aqui estão, né, que aqui estamos. Então, a gente não tem, o ego não tem noção, ele não sabe o que é o ser que realmente existe, que habita nessa individualidade. E por isso que muitos egos têm medo de morrer, porque o ego ele não quer morrer, ele não quer deixar de existir. Por não querer deixar de... Porque se o espírito sair daqui da materialidade, pronto, o ego já era.
ele volta ao nada, à não existência. Por isso que o ego se apega muito às coisas materiais, porque o ego é da materialidade, o ego não é da espiritualidade. O ego, podemos dizer que é um ser material, não é o ser espiritual. O ego é o falso eu. É aquele eu que foi ensinado a ser assim. E como ele foi ensinado a ser assim, então ele passa a viver, a conviver, ter atitudes que ele acha que é daquele jeito. Há pessoas que passam anos e anos e mais anos e não saem daquele mesmo padrão. Não quebra o padrão, não sai daquele lugar, não deixa aquela crença, não consegue prosperidade na vida, porque ele foi ensinado a ser assim. Ele está como está aqui nessa carta, né? Ele está assim, ó, engessado. Mas nós não devemos, né, nos permitir, se o ego permitir que a gente... Essa semana eu fiquei me observando muito, eu vi o quanto que o ego aqui, neste ser, neste indivíduo, nesta individualidade, o quanto que o ego é forte. E o quanto que ele tem força e age, né? Quando eu menos percebo, ou quando o meu espírito vem perceber, então o ego já tem feito besteiras e mais besteiras. É incrível como a gente vive aqui na materialidade, como a gente vive sob o domínio do falso eu, sob o domínio do ego. E a gente ainda fica achando que está certo, que é assim mesmo, que eu devo ser assim. Eu fui ensinado, passei uma vida sendo ensinado a ser assim. Então, tudo isso porque não buscamos, né? Muitas vezes, não nos aprofundamos nessa universalidade do que somos. Não deixamos o indivíduo, a gente permite que o indivíduo tenha domínio sobre tudo. Mas não podemos, e esse é um dos momentos de sexta-feira, pode ser uma meditação para acalmar esse ego, para que ele, né, fique calmo, para que a gente busque essa paz interior, essa paz da universalidade, que falando pelo ego, como estou falando agora, não tenho nem noção do que realmente isso vem a ser. A gente fala por aquilo que a gente busca, escuta, ouve, mas de uma coisa tenho certeza, a gente está nesse processo, né? A gente está nessa busca. E já é um começo de se ter algum domínio sobre a força do ego. Ter algum domínio sobre esse poder que nos torna assim, que nos faz ser assim. Não é? Então, o que existe é a pura universalidade. Na circunferência, as pessoas têm nomes, têm egos, têm identidades. Quando saem da circunferência e a gente vai em direção ao centro, a gente vai em busca dessa verticalidade, a gente busca lá o reino de Deus, né? Então, todas essas identidades, elas desaparecem. E todos, olhando aqui por fora, somos indivíduos, cada um se manifestando da forma que aprendeu a se manifestar, que aprendeu a ser assim, aqui. Então, para que a gente
vai em busca, né? Estamos em busca dessa mudança, dessa transformação, e ela só ocorre nessa expansão de consciência à medida que a gente se aprofunda naquilo que nós somos de verdade. E quando encontramos esse ser autêntico, esse ser puro, quando encontramos esse ser, então nós entramos na paz, na harmonia, porque a loucura que está aqui fora, né? A loucura que se encontra fora é a loucura provocada por todos os egos, né? Por todas as individualidades. Eu estava assistindo um vídeo que eu estava batendo um papo essa semana com o Andrew, que inclusive ele está aqui hoje. Não sei se já respondi algumas de suas perguntas, Andrew. Se não as respondi, por gentileza, pergunte aí, viu? Mas nessa história, eu acho que eu respondi algumas das suas perguntas, que eu estava incentivando e convidando para o estudo de hoje. Então, ele fez lá, né, várias perguntas, e aí ele passou um vídeo para mim no Instagram, um vídeo bem pequenininho. Ele disse: olha, eu achei um vídeo que eu acho que lá o cara disse que ele conseguiu vencer o ego dele. Eu disse: foi, rapaz, olha lá. Eu fui lá, vi o vídeo, aí era um senhorzinho que ele falava lá sobre carros, que ele tinha dinheiro para comprar os carros mais caros, mas que ele não comprava os carros mais caros, ele preferia comprar o carro mais barato, porque ele tinha controle sobre o ego dele. Só eu tenho controle sobre o meu ego. Eu não compro tal carro, eu compro carro tal. Aí eu fiquei analisando, pensando, disse, isso nada mais é do que o ego se amostrando, né? Dizendo que ele é o tal, que ele não compra o carro porque ele não quer comprar o carro, e ele se achando que tinha vencido a ele mesmo, né? Achando que tinha vencido a ele mesmo. Eu me controlo, né? Eu tenho controle sobre o meu ego, porque eu só compro o que eu quero, eu não compro o que as pessoas querem que eu compre. Aí a gente percebe percebe assim a pessoa, até o modo da pessoa falar é um modo assim bem forte. A gente percebe que o ego dela está tão aflorado que o ego está tendo orgulho de ter vencido a ele mesmo, né? Como essa frase que nós iniciamos, né? Não pare até se orgulhar. Isso aqui é muito inflado, isso mesmo, o ego muito inflado. Então, quando a gente diz não pare até você se orgulhar, isso aqui é puro ego, é o ego puro, na materialidade. Mas por que eu não posso parar e por que eu tenho que me orgulhar? Eu tenho que me orgulhar para quê? Para quem? O que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com esse orgulho? Então, os egos inflados, né? Os egos inflamados, é tão forte que ele nem consegue perceber o quanto que está inflado, que ele está lá, parece aquele cururu, né? Que se arma todinho. Então, a gente, no dia a dia, é que a gente vai, se a gente começar realmente a dar essa brecha na verticalidade, dessa busca do nosso ser verdadeiro, do nosso ser autêntico, que o ser autêntico ele não precisa, não há, para o ser autêntico não há necessidade de nenhum tipo de amostramento, não há necessidade.
né? E tem pessoas até que se ferem, né? Sofrem porque, eu não sou reconhecido no meu trabalho. Isso é puro ego. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Não precisa. Porque desde o princípio, desde sempre, a gente, na universalidade, na espiritualidade, não há essa necessidade de você ser reconhecido como doutor fulano de tal. Tem gente que gosta de ser chamado, não é nem pelo nome, é pela profissão que ele exerce, doutor fulano de tal, doutora fulano de tal. Então, tudo, né, vai muito por aquilo que a gente aprendeu, que a gente foi condicionado. Até hoje, estamos dentro desse condicionamento. Porque, afinal de contas, a gente ainda não partiu. E quando é que eu posso, em que momentos, né, eu posso ter controle sobre esse ego? Isso a gente vai descobrindo. A espiritualidade, quanto mais a gente se aproximar da nossa verticalidade, quanto mais a gente buscar o ser puro e perfeito que existe aqui dentro. Então, quanto mais isso acontecer, não é? Mais nós vamos ser quem realmente somos, né? Nós vamos ser quem realmente nós somos. E daí não vamos ter essa preocupação. Essa preocupação é puro ego, né? Puro, 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 puro ego. Então é isso. Deixa eu ver aqui a minha última tela. Diz assim: o ego é apenas uma ficção útil. Use-o, mas não se deixe enganar por ele. Entendeu? Então, é apenas uma ficção útil. A individualidade que somos, a individualidade que se manifesta aqui e agora, é uma ficção. É útil. Por que é útil? Porque eu preciso do ego para estar aqui. Necessitamos dessa ficção. Necessitamos desses indivíduos para estar aqui. E devemos usar essa individualidade. Agora, usar com consciência, né? Com a consciência de quem realmente somos, do ser verdadeiro. Porque quando utilizarmos essa consciência de quem realmente somos, né? Nós não vamos nos enganar por ele. Nós não vamos nos enganar. A gente vai perceber muito bem momentos em que eu estou sendo o ser espiritual e momentos em que o ego vai estar aflorado, vai estar com tudo, né? E vai se manifestar também, e eu também vou ter essa consciência para poder ter esse controle, digamos assim, né? O controle do ego. Podemos ser pessoas egóicas, sim. Estamos na materialidade. É uma ficção necessária. Cada um ter esse nome, cada um ter essa individualidade, cada um se manifestar do jeito que aprendeu a ser assim. Mas isso não impede que melhoremos, né? Olha, isso é coisa do ego, que melhoremos. A gente pode buscar esse ser universal e quando chegarmos no nível da universalidade, nós não vamos ter essa necessidade materialista, né? Essa necessidade da matéria, de ter que ter, de ter que ser, de ter que isso, de ter que aquilo. O ser livre, o ser espiritual não tem que nada, não precisa de nada.
já é. Já está, já é. Não precisa de absolutamente nada. Então, agradeço a presença de vocês e lanço aí para vocês, né? Lanço aí a ideia, né? Da gente poder fazer essas leituras, que o ego tem força, ele vem com tudo, e às vezes está com tudo, e liberte-se da ilusão. A ilusão, que ilusão é essa? A ilusão, o ego, ele não existe, né? Ele não existe. Ele só existe para se materializar. É o objetivo dele. Porque senão, um espírito começar a falar aqui, eu, enquanto ego, eu mesma vou correr com ele. Eu não vou ficar escutando aqui vozes ocultas, de invisíveis, de pessoas que eu não estou vendo. Então, para que a gente faça essa, como é que se diz? Essa interação aqui no material, então a gente precisa de se tornar indivíduo. A gente precisa deste corpo, a gente precisa do ego. A gente precisa se comunicar. Eu preciso, ao mandar uma carta para alguém, eu preciso mandar para Patrícia Fernandes e tal, na rua tal, na cidade tal. Então, ela tem uma identidade. Então, nessa identidade, nessa individualidade, que ela existe, ela só é diferente de mim aqui fora, mas dentro, tanto ela como eu, como todos nós, né? Nós somos um todo. Um todo que a gente não enxerga, porque a gente está na individualidade. Mas quando você fizer viagens para dentro de você mesmo, você vai perceber que o que está aqui fora é fichinha, é passageiro, se acaba, morre, mas o que fica, na verdade, né, é a energia pura. Eu coloquei uma imagem no grupo essa semana, não tem como porque eu não baixei a imagem, mas a imagem dá assim, são vários bonequinhos, né, de braços abertos, aí o primeiro diz assim, vá fundo, para dentro de si, né, vá tão fundo, até essa ilusão, aí quando diz vá tão fundo até essa ilusão, aí o ser individual ele começa a desaparecer, né? Vá tão fundo, tão profundamente, tão dentro da sua verticalidade, até essa ilusão chamada de você, ou essa ilusão chamada de eu, desaparecer. Aí ficam só os pontinhos luminosos, que é a energia pura que nós somos, né? Pura energia. E é isso. Essa energia pura se contraiu, quis vir, mas vai chegar o momento que a gente vai tão fundo, que a gente vai ser só pontinhos luminosos, né? A individualidade vai ficar, ninguém vai saber mais nem quem foi, nem quem era, nem o que fez da vida. Volta para o todo. Essa grande ilusão que é criada pelo próprio ego, pelo falso eu, essa grande ilusão, ela se acaba. Nesse momento, ela se acaba. Então, muito obrigada. E agora eu passo a batuta aí para vocês. Aí para vocês, para fazerem as perguntas também. Se eu souber, bem. Se eu não souber, a gente responde depois, tá? Muito bem. Boa noite. Para iniciar, fala aí, Giovana. Ô, Aparecida, você quando falou fez aquela pergunta, eu estava sentindo dificuldade porque você dizia assim, não pare. E a sensação que eu sinto é que a gente tem que parar.
parar a sentir a vida, o estado de parar é o estado de consciência. Quando você para, você percebe o que é necessário fazer. Porque quando a gente não tem estado de parar, a gente se agita com as situações. O estado de parar, nós passamos a ser solução. Nos livramos dos condicionamentos. Muito interessante agora que você falou sobre a criança. E graças, eu ganhei uma netinha. Eu acho assim. Eu me sinto assim como que ela já existiu, que ela é minha amiga há muito tempo. Eu comecei quando minha filha estava gestante, ela foi comigo no hospital, os pés muito inflamados. Aí eu tomei consciência da vida da minha neta na barriga de minha filha. E senti como se eu estivesse a protegendo. Fiquei perto da minha filha e sentindo a presença de minha neta já na barriga dela. Eu acho que ela, e quando ela ia trabalhar, a barriga já estava um pouco grande, e aí ela tem moto, e o esposo tem moto, mas para ir de moto não é bom hábito. A mulher gestante, e eu ia deixar e ia buscar todos os dias. E essa criança, bem novinha, já começou a conhecer minha voz. Quando eu me aproximava, ela já estava assim, quando eu falava, ela já ia olhando para mim. E uma coisa interessante que aconteceu agora, essa semana ela estava com 3 meses. Estava falando pelo telefone, uma pessoa falou com minha filha, um rapaz, que ela não sabia a voz. A gente percebeu pelo olhar dela que ela estava escutando, tentando identificar aquela pessoa. Aí depois, com a resposta da mãe, quando a mãe falou no telefone, ela sorriu. Foi aquela felicidade da criança. Às vezes eu chego lá, ela tá meia séria, ela já está começando a se acalentar quando ela está querendo dormir. Aí começa convidando a mãe para acalentar ela. Aí, às vezes eu chegava lá, ela estava meio aborrecida, assim, querendo alguma coisa, a mãe não estava querendo saber o que ela estava querendo. Aí quando eu chego na casa de minha filha, que ela me vê e abre aquele sorriso, levanta aquela cara séria, isso faz o sorriso para mim. É muito interessante, é muito bom. A gente percebe que a criança ela já tem todos os conhecimentos. Apenas o físico dela é limitado. Não tem tanta capacidade de comunicação, mas a gente percebe que ela observa as coisas. Ela foi ao pediatra, enquanto o pediatra estava usando o teclado, ela ficava olhando para o teclado. Quando ele mudava a mão para o mouse, ela acompanhava o olhar para o mouse. Muito interessante, muito bom. Eu nunca tinha descoberto assim tanta sabedoria na criança como eu estou descobrindo agora. Eu tive muitos irmãos na minha juventude. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, com certeza, a minha consciência aumentou muito mais. E eu tenho essa certeza que o espírito tem uma inteligência. Outra coisa muito interessante que eu percebia quando eu ia com minha filha para fazer aquele, eu não estou me lembrando o nome, para olhar o sexo da criança, olhar as batidas cardíacas. Ela, para se proteger, ela botava as costinhas para o lado do médico para se defender. Aí o médico dizia, vá lá fora,
depois já começava a atender outra pessoa. Aí minha filha percebeu assim, quando estava em casa, que ela se virava para determinada posição, aí ela virava. Aí foi o que minha filha fez. Quando sentou lá na cadeira, ficou meio virada para um lado, aí conseguiu, que ela virou para olhar o coração da criança. Mas interessante, bem novinha, nas primeiras vezes que eu médico, ela já se defendia, já queria se proteger. Como é interessante a vida. E hoje as pessoas querendo matar as crianças dentro da barriga das mães, quando eles já têm vida, desde o momento da concepção. Foi muito bom o estudo de hoje, gostei muito. Muito interessante. E essa calma, essa paz é que devemos cultivar. E diante de qualquer situação, a gente tem que buscar essa paz dentro de nós mesmos. O estado contemplativo, que eu já falava nas primeiras reuniões que a gente fazia, e agora a gente vai percebendo, tendo mais essa percepção. Muito obrigado. Paz a todos. Com a mão levantada. Foi Patrícia, né? Opa! Tô aqui. Boa noite, gente, mais uma vez. É só para agradecer muito a Aparecida, parabéns, estava muito afinada hoje. Não sei se é o ego ou filtrado ao espírito. Não sei se é só que a gente aprendeu ou é a espiritualidade falando, mas os dois se misturam em muitos momentos, né, da vida da gente, como você falou. Realmente a gente precisa, na experiência material, a gente precisa desse ego. E eu queria falar só duas coisinhas, né, a respeito da questão da frase, né, do orgulho, que eu fiquei tentando, assim, me sentir contemplada com o que as meninas falaram e ao mesmo tempo lembrando, né, orgulho não lembra coisa boa, porque os pais da gente já ensinam, né, que minha filha não seja orgulhosa, é muito triste uma pessoa orgulhosa. Então o orgulho realmente remete àquilo que a gente acha que é superior, entre aspas, né? Que acha que é importante. Ou seja, a gente deixa outras coisas de lado e coloca aquilo numa pirâmide lá em cima, no topo, né? Então a questão do orgulho é muito a se pensar mesmo, porque geralmente quando a gente fica orgulhosa, a gente fica inflado, o ego fica inflado. E a questão daquela imagem que você trouxe do ego da carta, né? Lembra uma coxa de retalhos, que são pedacinhos. Então, o ego é formado porque a gente vivencia, né, com as nossas experiências. Então, elas vão dando o ego como está naquela carta, a imagem, né? A imagem que a gente vai dando a ele, né? Porque sem a matéria não existe ego. Então, o ego está, eu acho, muito ligado às experiências materiais. A gente realmente aqui não vive sem ele. E é muito importante a gente tentar o tempo todo, que não é fácil, é bem difícil separar, mas tentar o tempo todo, porque muitas vezes quando a gente vai assim, com aquela fúria, é o ego que está controlando a gente. O exemplo que falou lá, o videozinho, não, eu tenho dinheiro para comprar, quando diz eu tenho dinheiro, já é o ego falando, né? Porque o dinheiro faz parte de muita coisa, né? É uma coisa que a gente precisa para usar nessa experiência material, mas é o puro ego falando, eu tenho muito dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser, mas eu escolho isso. É a fala do ego mesmo, na pureza dele. Então, assim, o estudo foi muito reflexivo a respeito disso. A gente não pode abrir mão de todos os dias, eu acho que é uma coisa, não tem isso de ter fim, né? E muito menos isso da gente todos os dias, o orgulho tem que ser de você estar fazendo a coisa boa, né? Como o Giovanni falou ali, de contemplar, de parar, de poder agradecer, de poder sorrir sem muitas coisas
Assim, a gente não precisa de nada para se orgulhar. A gente tem que fazer a caminhada independente do orgulho, que é independente desse ego que nos controla a maior parte do tempo. Então, mais uma vez, Aparecida, muito obrigada. Você foi lindamente na mensagem de hoje, perfeita, viu? Meus parabéns, muito obrigada. Eu que agradeço. Quem mais? Levanta a mãozinha e vai falar, ou não precisa levantar a mão e fala mesmo assim. Eu vou ser vovó também, viu, Gilvan? Meu pequeno Gabriel está aí nos passando pelo cinturão de fevereiro, final de fevereiro, a data prevista é 29 de fevereiro, vai nascer meu Gabriel. Meu primeiro neto, estou muito feliz. Muita felicidade mesmo. Está de pureza da criança, como é bom a gente ver. É muito bom. Quem dá mais? Vamos lá. Maria, Marluce, César. Eu sei que César não é César, é outra pessoa, né? Joaquim, quem é que tá mais aí? Alguém mais gosta de falar? Porque eu quero falar. Daqui a pouquinho. Bora, que a Maestra, quando começa, pronto. Quando começa, é melhor falar logo, calem-se para sempre. Bora lá, tô esperando. Magno, vai falar, Magno? Muito bem, então vou falar e depois alguém mais quiser falar para não ficar um vácuo muito grande, né? Eu estava olhando, só observando a quantidade de pessoas, né? Porque nós tínhamos várias pessoas e agora nós já temos menos pessoas, né? E eu fiquei me colocando aqui, falando aqui com os mentores, que ficasse só realmente para ouvir as pessoas que realmente estão prontas para ouvir. Hoje eu estava querendo, não sei se é a coisa certa, mas a gente nunca sabe o que é o certo. Hoje eu estava querendo romper um paradigma de crenças. Não sei se isso vai né? Enfim. Mas eu entendo que nós precisamos. Muito grata, já. Sim, dá os parabéns que é a avó, né? Eu gostaria hoje só de fazer uma colocação que talvez seja realmente uma quebra de paradigma, né? E não sei como isso vai chegar. Mas que ela tem que chegar mais cedo ou mais tarde, porque a gente vai ter que viver isso de uma forma ou de outra. Muito bem. A gente sempre está falando de uma questão de viver nesse processo da materialidade. Vocês já observaram que a gente sempre tem algo a dizer? Olha, aqui na materialidade nós somos isso, mas aqui na materialidade nós estamos assim. E com essa informação, a gente vai encontrando muitos, vamos dizer assim, formas, vamos encontrando igual um rio quando ele vai atravessar por vários locais, ele sempre vai
dançando de acordo com o caminho e assim ele vai vencendo, né? Então a gente tem vivido isso, né? Com tanta mesmice, com tanta, vamos dizer assim, com tanta facilidade de viver a mesma coisa todos os dias, que a gente nem percebe que todo o nosso processo de vida aqui está muito tartarizado. Tá? Então, veja bem, a gente precisa estar todo tempo trazendo alguns contextos e a gente ouve e isso não faz o volume de uma água quando ela quer sair arrastando aquilo que ela vai encontrando pela frente. Então eu gostaria não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, ou eu estou pegando muito, assim, coisas para poder dizer o que eu quero dizer, né? O que eu estou pensando em dizer. Então, veja bem, se nós formos avaliar uma grande cachoeira, para que ela desemboque, ela vai ter que sair arrastando várias coisas, porque a água ela é o único elemento que ela não respeita o espaço. Ela vai, mesmo que ela tenha que arrastar algumas coisas na sua frente. E ela vai sempre encontrando o seu caminho para seguir. Então, o que acontece conosco? Não é? O que acontece conosco? Nós ouvimos constantemente, nós aprendemos coisas constantemente, mas nós nos mantemos arraigados ainda numa tartarização milenar de crenças, de como devemos nos comportar, como devemos ser. E isso vem arraigado a um processo dominador, antigo, milenar até o conceito que a gente tem de nós mesmos, a gente repete o mesmo conceito que já foi dito há milhares de anos. Percebem isso? Se nós estamos falando de espiritualidade, qual é a espiritualidade que eu estou pensando quando eu falo de espiritualidade? Qual é a espiritualidade que eu penso que é? Que eu aprendi que é? Que eu estou tartarizado na informação que é? Então, o que a gente faz? A gente está sempre usando um referencial. A gente está sempre usando um referencial. Agora, quem é esse referencial? Qual é esse referencial? Por que esse referencial? Qual é o referencial espiritual que você tem, que nós temos? Esse é o referencial correto? Esse é o referencial errado? Baseado em quê? Então, quando a gente fala da questão do ego, muito bem colocado aqui pela Aparecida Lopes, a gente vibra. Cada um sente de uma forma diferente. Porque são conceitos diferentes, são experiências diferentes. São informações diferentes. São informações repetidas. São informações que vêm com uma objetividade. Tá? Então, por que é que a gente não consegue vivenciar um processo tão simples? Por que a gente não consegue vivenciar um processo tão simples?
porque tem alguma crença, tem algum ensinamento por trás dele. E E qual é o seu? Qual é o nosso? Qual é o ensinamento que está por trás da minha forma de entender e vivenciar? Eu acho que... Eu acho, não. Nunca acho. Eu gosto de dizer, eu penso que a gente precisa começar a quebrar os paradigmas para poder enxergar o que está ao nosso redor, ao que está posto para todos nós, em qualquer nível. Se é aqui, se não é aqui. Primeiro porque a gente acha ou a gente vivencia numa enraizada crença milenar de que nós estamos aqui sozinhos, que nós somos seres individualizados. No entanto, existe um multiverso. Existe um inverso. Existe um avesso naquilo que nós somos. Nós estamos no multiverso, vivendo no lado de cá, onde existem contatos constantes de quem está no multiverso ou no universo vizinho, vivenciando, e a gente continua ainda arraigadas a crenças, a conceitos, a forma de enxergar e a forma de ver, de milhões de milhares de ensinamentos antigos, que a gente nem percebe, nem questiona, dominados por quem e por quê. Então, quando eu digo isso, é porque vem um processo, quando a gente fala de ego, vem um processo de culpa no meio dessa história. Ai, hoje eu estou me sentindo culpado porque eu isso, eu aquilo. Então, na verdade, o que ocorre mais conosco não é só uma questão de ego, mas é uma questão mais de culpa. Por que isso vem? Por que esta culpa vem? Porque por trás dele, por trás desse processo, tem um ensinamento. Tem um contexto. Tem um processo filosófico, teológico por trás disso, que nos conduz a essa culpa. Então, quando eu digo ego, então o que é que eu visualizo logo? Que eu estou me superpondo sobre. Não consegue ver o ego como identidade. Porque a gente não olha para esse processo do ego como identidade. Mas a gente olha como algo de sobrepor sobre. E porque está arraigado esse conceito em nós, então veio o que é a culpa. E quem colocou essa culpa? Tem um ensinamento por trás. Qual é esse ensinamento que está por trás? É um ensinamento teológico, mentiroso, dominador. Não é? Então, quando eu disse que hoje era ia dar uma rompida no paradigma, né? Eu nunca fui tão forte nas palavras, eu acho, falando teologicamente. Uma teologia, nós vivemos uma teologia falsa, hipócrita, mentirosa, baseada em ensinamentos incorretos, ensinamentos mentirosos. E nós estamos arraigados a isso. Então, eu acho que chegou a hora de se romper isso, gente. Por isso que eu disse, hoje eu quero dar um toquezinho para a gente romper um paradigma. Então, tudo que a gente faz parte desse princípio. Se a gente saísse um pouquinho daqui, desse paradigma, como é que a gente olhar isso? A gente não sabe nem quem é, nem o nosso processo desse espaço, desse multiverso, porque nós estamos do lado
avesso, que nos colocaram nesse lado do avesso, e para completar, ainda pioraram a situação, nos impondo crenças sobre nós mesmos, proibidos de perguntar, proibidos de pensar, proibidos de tudo. Então, a gente ficou igual a rãzinha da bacia. Estava tudo tão frio, tão bom, mas tudo lá. Você está preso aí nesse emaranhado. Nós estamos aí por causa de muitos conceitos, crenças impostas pela vontade de quem sempre quis dominar. Né? Então, quando a gente fala desse ego aí, nós estamos falando de identidade. De identidade. Eu acho que eu vou dar uma paradinha para não ir tão longe. Né? Vamos devagar? Eu não entendi muito o que você quis dizer, porque você quer perguntar como assim? Porque o estado de ser é a espiritualidade, o estado de ser. Eu acho que eu nunca assim, me senti culpado. Hoje eu vinha pensando como foi bom viver cada fase da minha vida. Fase de criança, quando eu vivia na natureza,